Bom, pessoal, boa tarde, então. Então vamos começar efetivamente mesmo. O assunto de hoje que eu quero abordar com vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui, já fica já compartilhado, tela, janela inteira logo, e aí a gente já vai conversando em cima do assunto geral. Vocês estão vendo os slides? Está vendo passar direitinho? Tá tudo certo? Então, beleza. Então tá, então a nossa conversa de hoje vai ser de cosmologia, mas não é cosmologia bíblica, tá? Por isso que eu coloquei cosmologia, perspectivas bíblicas, tá? Então a gente vai falar de alguns pontos mais sobre interpretação bíblica, um pouquinho mais de exegese bíblica e um restinho de hermenêutica, tá? Veja que essas três palavras elas são separadas em si, apesar de a gente utilizar elas como tudo junto e misturado, tá? Então, por que eu não vou falar de cosmologia bíblica? Porque nesses últimos tempos aí que a gente está estudando aqui, nos últimos encontros que a gente teve, foi tudo cosmologia. Cosmologia física. A gente falou de início do universo, meio do universo, os dias atuais do universo. Só não falamos do fim do universo, né? Mas isso aí é um outro assunto futuro, tá? E agora a gente poderia falar muito bem de cosmologia ou de universo dentro da Bíblia. Por que a gente não vai falar disso? Eu já vou não vai dar tempo, já vou adiantar esses detalhes. Tem muita coisa que eu coloquei aqui dentro dos slides, tá? É como eu sempre faço, eu coloco muita coisa, mas nem tudo eu vou discutir. Por isso que eu já até mandei para vocês lá no grupo de física, ou a Pamela já mandou para vocês, ou quem não tem esses slides pode pegar comigo depois, não tem problema. Então tem bastante coisa aqui que a gente não vai comentar e vai ser bastante superficial. Então eu vou soltar alguns pontos e alguns detalhes que não dá para discutir agora que eu digo na apresentação, mas aí depois a gente pode conversar um pouco mais na discussão, tá? E outros pontos realmente não vai dar tempo da gente discutir hoje. Vai ficar para discussões futuras, tá? Então, o primeiro ponto que talvez não dê para desmanchar de uma forma geral, mas já vou colocar logo de cara, é na Bíblia, ou dentro da nossa Bíblia, ou dentro da nossa base teológica, que é o texto sagrado, não tem cosmologia. Não se fala de cosmologia. Não fala sobre início do universo. Não fala, e aí é assunto para as próximas reuniões, aí você pode perguntar para os próximos por que isso. A Bíblia não fala de origem do ser humano, de origem da humanidade, de origem da Terra, origem do universo, cosmologia quântica, equações de campo da relatividade geral, fim do universo. A Bíblia não fala nada disso, de um ponto de vista físico. Tá? A Bíblia não trata nada disso. Tá, pera aí, agora a gente já vai ter conflito, né? Porque a gente sempre trabalha no ABC2 sem conflito, então vamos arrumar um conflito agora. Mas a Bíblia não diz, logo lá no primeiro capítulo, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e veio o primeiro dia, segundo dia, sexto dia, sétimo dia. E como é dia, bom, de acordo com o meu relógio, o dia tem 24 horas, então é uma semana de 24 horas não dá, né? Se bem que ultimamente está sendo, mas é uma semana de dias de 24 horas. Então, pera, vamos já arrumar logo um conflito. Então, calma, calma, não tem conflito algum. Tá? E nem vamos arrumar nenhum conflito aqui. Não existe nenhum conflito nesses pontos que eu estou falando para vocês, tá? Então, eu vou explicar direitinho para vocês por que a Bíblia não fala de cosmologia. Porque dentro da Bíblia não tem cosmologia bíblica ou qualquer coisa do tipo. Tem sim, de uma forma implícita, uma visão de mundo ou uma cosmogonia, podemos assim dizer, ou uma certa. Me fugiu agora a palavra, tá bem aqui na ponta agora, acabei esquecendo o nome da palavra. Uma forma de ver o mundo, tá? De ver o mundo que eu quero dizer, não uma cosmovisão, mas uma forma física de ver o mundo. Isso tem, de forma implícita. Isso tem lá no texto. Gênesis capítulo 1, inclusive, é narrado baseado nessa forma de se ver o mundo. E eu já vou adiantar muitas coisas que a gente vai ver aqui. Lá dentro do texto de Gênesis é numa perspectiva física de um cara que está vivendo ou que acredita ou que vive em um mundo de uma terra plana, com uma abóbada celeste ou um firmamento. Esse firmamento ele é
rígido, não passa, não bate, você não tem abertura nele, tá? Mas essa é a perspectiva do narrador. E aqui eu vou colocar narrador ali de Gênesis, eu vou colocar na conta de Moisés, tá? Se foi Moisés ou não, a edição final ou não, isso é uma outra discussão, mas para fins didáticos, vamos colocar tudo na conta de Moisés, tá? Então o Moisés que está escrevendo ali aquele texto lá, ele tem essa perspectiva, tá? Mas a Terra não é plana. Pera, mas como assim? A Terra não é plana, mas Moisés tem uma perspectiva de uma Terra plana? É. E isso a gente vai detalhar um pouquinho mais do que é essa perspectiva que Moisés está descrevendo ali dentro de Gênesis capítulo 1, que é, vamos dizer assim, o tema desse primeiro semestre que a gente está trabalhando agora é sobre origens. Então a gente está falando de tudo que é origem, inclusive origens físicas, biológicas, que é o que a gente vai ver, não comigo, mas vai ser com outras pessoas, uma questão de origens biológicas da humanidade, química e tudo mais, e também alguma coisa de origens que não tem, mas a gente faz comentário mesmo assim, origens numa perspectiva teológica, tá? Então é isso que a gente vai ver. Então veja que eu já soltei já um monte de... Eita, caiu a conexão. Meu Deus. Caiu a minha conexão. Caramba. Caiu, acho que foi a energia. Caramba. A gente esqueceu de pagar a conta esse mês e aí agora a SEB tá quase cortando energia nossa aqui. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Tá, então beleza, deixa eu recompartilhar aqui então. É porque piscou e hoje tá um solzão quente aqui, tá? E aí deu uma piscada aqui, aí quando pisca energia o modem cai, mas a princípio tá tudo funcionando aqui, tá? Bom, voltando aqui então, vocês estão vendo o compartilhamento de tela, né? Tá certinho aí, né? Tá. Tá, então beleza. Então, voltando ao que eu estava falando, eu não lembro muito bem o ponto que caiu, mas veja que eu soltei esse monte de coisas, esses muitos detalhes aqui, e a gente vai ver algumas coisas disso, tá? Mas o principal motivo, que é que eu quero que vocês observem bem, é que, primeiro, não tem conflito. Segundo, o que eu vou demonstrar para vocês aqui é um modelo possível de complemento ou complementariedade entre ciência e fé. Não é o único, tá? Não é o único modelo, há outros modelos, há modelos inclusive de conflito, ou seja, esse negócio está todo errado, a Bíblia está errada, eu fico com a ciência está errada, eu fico com a Bíblia. Não, a ciência para lá e a Bíblia para cá, cada um separado, tá? Então há diversas formas de você fazer isso. Eu vou apresentar para vocês um modelo onde não tem conflito, onde a gente consegue casar as coisas direitinho, mas numa primeira vista, talvez seja meio... Para quem nunca ouviu falar disso que eu vou falar aqui, então por isso que eu vou começar bastante a nível introdutório, isso pode ser meio impactante numa primeira vista. Mas calma, respira, toma uma aguinha.
depois, eu estou gravando essa apresentação, depois eu vou subir ela direitinho lá no YouTube. Aí você, mais pra frente, tá? Não vai ser hoje nem amanhã, vai ser mais pra frente. Aí depois você reassiste, pega os slides, lê, principalmente lê os materiais que eu estou colocando aqui, respira fundo e vai com calma. Se depois de tudo isso, você estudou isso, falou, não, isso aqui nada faz sentido, não tem problema algum. Joga fora e continue com aquilo que você já sabe, ou com aquilo que você acredita, ou com aquilo que você está estudando. Não tem problema, tá? Então, é apenas esse disclaimer inicial, tá? Então tá aqui mais ou menos o roteiro que a gente vai passar. Bom, como eu acabei de falar, o modelo que a gente vai passar, esse modelo de integração, é um modelo literário dentro da escritura. É um modelo literário, literatura bíblica, tá? Baseada em autores como, por exemplo, John Walton, Gordon Fee e Douglas Stuart. Tá? Lá no finalzinho eu coloquei a sessão de bibliografia, mas eu estou me baseando bastante nesse livro, que até a gente colocou na seção de recomendações para ler. Tá? Esse livro, Entendes o que Lês, do Um Guia para Entender a Bíblia com Auxílio da Exegese e da Hermenêutica, Gordon Fee e Douglas Stuart, terceira edição revisada e ampliada, edições Vida Nova, tá? Livro em português. Eu tenho ele em inglês, tá? Mas em português é bem melhor para poder ler ele, tá? Então é um livro assim bastante introdutório, bem simples, não fala nada de Gênesis, não está falando nada de como é que você tem que ler Gênesis. Não, esse livro aqui é de interpretação bíblica, que inclusive eu vou trazer alguns pontos sobre interpretação bíblica. Outras coisas a mais, que é desse modelo de integração, eu estou utilizando os nossos tradicionais livros do John Walton, que é esse aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, que está em português, tá? É livro nosso da ABC2, publicado pela ABC2. O outro livro, que eu não sei onde é que está, sumiu aqui da mão, mas tem um em inglês, mas eu tinha em português em algum lugar, não sei onde está. Que é esse aqui, O Mundo Perdido do Dilúvio. Essa aqui é a edição em inglês, mas tem em português, tá? Tem essa edição em português que está em algum lugar que não está aqui na minha mão. Também do John Walton. Publicado aqui no Brasil não foi com a BC2, tá? Mas altamente recomendado. Tem um outro livro que não está aqui porque ele é eletrônico, é o mundo The Lost World of the Genesis 1. O Mundo Perdido de Gênesis 1. Não tem em português, só tem em inglês, tá? Também do John Walton, um livro muito... a capa em português é mais bonita. Eu estou procurando ele aqui, que eu estava com ele aqui. Aqui, ó. Tá aqui, O Mundo Perdido do Dilúvio. Tá aqui, é um quadro pintado mostrando Noé e a Pomba, tá? É um livro muito bom, da Thomas Nelson Brasil. Não é com a ABC2, mas é um livraço, tá? Aliás, é um livro fininho, mas conteúdo excelente, tá? Então, estou me baseando mais ou menos nesses materiais aqui para construir esse modelo, tá? Como eu falei, não é o único modelo, não é a única forma, não é a forma que vocês têm que seguir, todo mundo é obrigado. Não, eu só vou apresentar essa forma que eu acho interessante. Inclusive, vocês podem pegar esse formato e fazer as modificações, construir outros modelos, que, aliás, é função nossa como membro da ABC2, como estudantes que nós estamos aqui, na realidade, em um grupo de estudos. Então, é a nossa obrigação como grupo estudar esses materiais e, na medida em que a gente for estudando, produzir, sim, é exatamente essa palavra, produzir conteúdo também, conteúdo no sentido de produzir modelos. Esse modelo do Walton não é nada legal, viu? Então, vamos fazer o melhor? Bora. A gente senta e monta o melhor, tá? Então, a gente está num grupo de estudo, um grupo de pesquisa, tá? E aqui não importa se o camarada está entrando na faculdade agora ou se é professor aposentado de faculdade. Todo mundo aqui está no mesmo barco, tá? Nessa questão de estudos. Bom, então, é nisso que eu vou me basear. E agora, em termos gerais, numa questão bem geral, em relação à questão de interpretação bíblica, o que nós temos? Leitor e tradução, ou seja, se eu pegar a minha Bíblia em português, que é uma tradução, porque a Bíblia não foi escrita em português, muito menos em português do Brasil de 2020, dos anos 2000, né? A Bíblia foi escrita, e aí quando eu falar de Bíblia, eu tô sempre pensando ali em Gênesis capítulo 1, tá? Que a gente está falando nessa questão de origens. Então, aquele texto ali foi escrito em hebraico arcaico, que não é nem o hebraico de Israel de hoje em dia, tá? Não é aquele hebraico que tem aqueles pontinhos, né, que são as pontuações maçoréticas, não tem nada daquilo lá, tá? Aquele hebraico não existe mais hoje em dia, tá?
A Bíblia foi escrita naquela linguagem. Então, uma tradução que eu já faço, mesmo eu pegando lá os manuscritos, ou mesmo eu pegando a Bíblia Stuttgartensia, que é a Bíblia que tem todo o original, ou mais perto do original, por cotejamento de manuscritos dos mais antigos do Antigo Testamento, eu estou fazendo uma tradução. Tá? É uma tradução do que eu tenho hoje. E eu, como leitor, tanto do século XXI, a gente está no século XXI, eu falei 20, século XXI, quanto leitores dos séculos para trás, eles são leitores, eles estão submetidos a interpretações, ou melhor, eles fazem interpretações, eles são intérpretes. E interpretação está profundamente conectada com o meio que onde você está. Então, eu sou um intérprete do século XXI, eu tenho uma cabeça formada no século X? Não, no século XXI. Porque eu nasci no século... Na verdade, eu nasci no século XX, tá? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu tô com a cabeça de século XX, século XXI. Eu não tô com a cabeça do cara do Moisés lá do século XV a.C. Não, eu tô com a minha cabeça agora moderna. Tá? Então eu já tenho um contexto cultural para fazer interpretação, mesmo se eu for capaz de pegar a Bíblia Stuttgartensia no hebraico com sinais maçoréticos e ler aqui no original. Eu faço interpretação. Porque eu não estou na cabeça do maçoreta do século V, na hora que ele fez aqueles pontinhos. Eu estou 1500 anos depois. Então, ao ler a Bíblia hoje, já faço uma interpretação que, se é a mesma, se é parecida, se é perto ou não do que Moisés quis dizer, é outra história. Mas eu já faço interpretação. Um outro ponto é a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é a base do cristianismo, isso é base inegociável, a gente não tira isso. Se a gente tira isso, a gente está em qualquer contexto, menos no contexto cristão. Então isso aí é bastante claro para nós cristãos. Composição do texto, e aí eu estou falando do texto agora da Bíblia de forma geral, dos 66 livros. Dentro da Bíblia tem narrativas, genealogias. O que é genealogia? Um gênero literário que não tem em português. A gente não faz genealogia. Claro que a gente sabe o que é genealogia. O pai gerou o filho, que gerou o neto, que gerou o bisneto, e por ali vai. Mas a gente não tem esse gênero literário em português, por exemplo. No hebraico tem. Tá? E não é, já vou adiantar, não é lá no hebraico, como a gente pensa que é pai gerando filho, gerando neto, gerando bisneto. Não, o negócio é bem diferente, tá? Ali é por clãs, ou por tribos, ou por famílias, tá? Claro que vai ter ali em algum momento o pai gerando filho, o nome do pai e o nome do filho, o seguinte. Nem sempre é assim, tá? Nem sempre, tá? Temos crônicas, temos leis, temos poesias, provérbios, oráculos proféticos, coisa que a gente não tem em português, enigma. A gente tem mais enigmas no sentido de brincadeira do que como gênero literário em português. Dramas, esboços biográficos, que é diferente de biografia, parábolas, cartas, sermões e apocalipses. Apocalipses com S, que são gêneros literários que não temos em português. E esse gênero literário chamado Apocalipse tem um pouco dele no livro de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia. Mas também tem Isaías, tem em Ezequiel e por aí vai. E em Mateus, sim, no Evangelho de Mateus também tem um pouco de Apocalipse, Apocalipse como gênero literário. Tá? Então vejo que o negócio é bastante complicado na hora da gente ler o texto bíblico. E aqui eu estou dando uma definição bem curtinha do que é interpretação bíblica, que eu peguei, nada disso eu peguei por minha conta, tá? Eu estou me baseado justamente nos outros, tá? Uma definição do que é interpretação bíblica. Interpretação bíblica é você fazer uma exegese e fazer uma hermenêutica. O que é exegese? Exegese é você entender o texto dentro do seu contexto. Não importa o que aquele texto está falando para mim, não importa o que eu estou sentindo daquele texto, se Deus está falando comigo, não importa nada disso. Eu tenho que pegar o texto dentro do seu contexto original. Se o texto está falando que a Terra é plana, que tem 4 cantos na Terra, que tem uma abóbada celeste, que tem os pilares da Terra, ou qualquer coisa do tipo, beleza, aquele é o contexto cultural do remetente ou escritor original e do destinatário, não eu, original, que não tem nada a ver comigo, tá? Quando eu faço isso, quando eu faço esse tipo de interpretação, esse tipo de exegese, eu estou vendo o que o texto quer dizer lá no seu contexto original. Ele não está falando para mim.
Gênesis capítulo 1 não está falando de processos físicos, cosmológicos de criação do mundo e do universo para mim, Alexandre, em 2021. Não. Queria muito, mas não é, tá? Aliás, eu não queria não, porque se fosse para mim hoje em dia, eu não teria doutorado na área de física e cosmologia. Eu estaria procurando fazer outra coisa, tá? Então, graças a Deus, não tem cosmologia lá em Gênesis 1. Senão, hoje em dia, eu não trabalharia com física, tá? A hermenêutica, então, é justamente pegar toda a mensagem, pegar todo o texto e transcender no tempo e no espaço. O que é isso? Significa ver o significado daquele texto em toda a história da igreja e o significado daquele texto para os nossos dias atuais. Porque como a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um sentido para mim hoje, século 21. Mas também tinha para Lutero lá no século XVI. A Bíblia também falava com Newton no século XVII e falava com os irmãos do século XX. E vão falar, se Jesus não voltar, com os irmãos do século XXII. Talvez aqui a maioria de nós não esteja mais aqui, alguns estejam aí meio arrastados na vida, mas a Bíblia vai falar com os casos lá do futuro. E isso se chama hermenêutica, tá? Claro que tem aqui eu estou fazendo uma separação muito nua e crua, tá? Esses termos aí a gente acaba misturando quase que tudo a mesma coisa, mas é apenas para a gente ter uma ideia de que há uma interpretação local, que eu estou chamando de exegese, ou seja, o que o texto quer dizer nele mesmo, o que o texto quer dizer para mim hoje em dia, que é fazer essa transcendência do texto que eu estou chamando de hermenêutica, e a soma dessas duas coisas eu estou chamando de interpretação bíblica, tá? Apenas para fazer uma questão de separação. Bom, aqui isso aqui já está bastante explícito no que eu falei até agora, que quando a gente vai falar do texto bíblico, a gente tem que ter, obviamente, a ideia da exegese aqui no caso, do contexto histórico e do contexto literário, que a gente chama isso, aliás, o Walton chama isso de rio cultural. O que é rio cultural? É tudo aquilo que os remetentes, os destinatários e as mensagens originais queriam dizer naquela época, para aquele povo, daquela forma, naquela escrita. Sim, exatamente como está escrito. Tem um significado, mas não para mim. Tem um significado para quem leu aquilo lá no original. E tudo, essa soma de todas essas coisas, se chama rio cultural. E aí, aqui uma boa, vamos dizer assim, uma boa prática, e aqui já é uma recomendação minha, exegese sempre vem antes de qualquer coisa. Faltou um vem antes, né? Não em, é vem, faltou um V aqui. Exegese sempre vem antes de qualquer coisa. Por quê? Porque eu preciso pegar o texto bíblico e entender, primeiramente, o que ele quer dizer dentro do seu contexto original. Aí depois eu faço o resto. Eu pego ele, faço aplicação pessoal, aplico ele para os dias modernos, faço uma aplicação dentro da pregação e tudo mais. Mas primeiro eu tenho que entender ele, o que ele quer dizer dele. Porque senão eu vou pegar lá um texto qualquer lá, por exemplo, em Isaías, capítulo 40, e vou dizer que a Terra é plana, porque está aqui o texto dizendo, então, os caras que trabalham na NASA vai tudo para o inferno, os outros globalistas, no sentido de Terra Globo, vai tudo para o inferno, porque está indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita, está explícita, está ensinando que a Terra é plana. Amigo, aí você afundou, não no rio cultural, mas na ignorância. Na ignorância no sentido na falta de conhecimento, porque faltou a exegese. Você só está colocando a parte de hermenêutica, e é uma hermenêutica, assim, muito mal feita. Está pegando o texto e forçando a barra para os nossos dias atuais. Faltou a exegese. Falta a exegese. E a exegese sempre vem antes de qualquer outra coisa que você faça com o texto. Né? Então, igual a Gabriela está falando, que essa é uma das principais características de um livro clássico. Capacidade de falar com as pessoas e tocá-las independente do tempo. Essa é a definição de livro clássico. E a Bíblia é um livro clássico. O que é um clássico? Um livro clássico. Não é porque é antigo. Pode até ser, mas não é isso. É um livro que você utiliza ele em todas as épocas. Por exemplo, o texto bíblico. Por exemplo, as obras de Aristóteles, as obras de Platão, são clássicos. A Ilíada e a Odisseia, que você pega aqueles livros, são clássicos, porque eles servem para todas as épocas. Só que serve para todas as épocas quando você faz uma hermenêutica. Só que antes você faz uma exegese. Se você for pegar e fazer uma hermenêutica, por exemplo, aí eu estou extrapolando tudo aqui, né? Mas se você for fazer uma hermenêutica, por exemplo, dos poemas de Ilíada e Odisseia para os nossos dias atuais,
Aí você vai colocar mitologia grega, vai colocar Zeus, vai colocar Poseidon agitando os mares, vai ser uma confusão geral. Ao invés de você fazer uma exegese muito bem feita, entender o que Ilíada e Odisseia quer colocar e trazer os pontos morais que está dentro de Ilíada e Odisseia, da questão de não passar a perna nas pessoas, o conceito de justiça que tem lá em Aristóteles, aí sim você está fazendo a coisa, por exemplo, em Apologia de Sócrates, um dos escritos de Platão, aí você está fazendo a coisa certa. Porque primeiro você fez a exegese. Senão você vai começar a matar um monte de gente. Olha, você está aí corrompendo os jovens. Então vamos lá. Ou você se arrepende disso ou você vai morrer, como fizeram com Sócrates. Não, pera aí, calma aí. Não é para fazer isso nos nossos dias de hoje. Você tem que fazer a exegese primeiro. Tá? Depois você faz a hermenêutica. Tá? Então é esse o ponto. E aqui eu vou pular essas partes aqui porque estão bem detalhadas, tá? Alguns pontos que eu puxei lá do livro do Gordon Fee e do Stuart, tá? Entendes o que lês? E aqui tem o que é narrativa. Narrativa é uma narração sobre algo, mas esse algo nem sempre ou necessariamente deve ter acontecido. Porque nós temos a concepção do século XXI que tudo que é narrado é porque aconteceu. Eu narrei para você como é que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então tem lá as caravelas, chegou aqui, viu os índios e tudo mais. Isso é um fato histórico. E a gente pensa que toda narrativa tem que ser necessariamente um fato histórico. Nem sempre, tá? Nem sempre uma narrativa tem fatos históricos. E toda narrativa, vou repetir novamente, toda narrativa, ela é induzida ou ela tem a intenção do seu autor original para passar a mensagem que ela quer passar. Se eu narrar, por exemplo, vamos voltar de novo nos clássicos, né? Eu pego, por exemplo, lá os poemas de Ilíada e Odisseia. Então tá falando principalmente Odisseia, tá falando sobre Odisseu, né? Ulisses, na sua volta para Ítaca, depois da guerra de Troia e tudo mais. Então é claro que o meu foco está ali justamente em Ulisses ou no Odisseu. Eu estou esquecendo das outras coisas. Poxa, mas foi justo o pessoal ter feito o que fez ali com Troia e tal, não tinha um outro caminho para fazer. Não, a minha narrativa não é sobre Troia ou a Guerra dos Troianos. A minha narrativa está em cima de Ulisses. Então eu quero justamente ver a mensagem que está ao redor da narrativa de Ulisses. Mas Ulisses passou por Deus e tudo mais. Então quer dizer que existe deuses? Não. A narrativa poética que Homero está fazendo não é definir ou fazer um apologético ou defender de que existe deuses. É a narrativa no esquema ou no formato poético que ele está fazendo sobre a viagem de Odisseu. Não tem fato histórico ali das sereias, que é o que a gente chamaria de sereias hoje em dia, do canto da sereia ou qualquer coisa. Não está falando que sereia existe. Mas é uma narrativa. Então nem sempre a narrativa está contando um fato histórico, e sim está sendo moldado pelo narrador, no caso de Ilíada, num formato poético. Ou, vamos agora jogar mais uma expressão que talvez impacte um pouquinho, ou como Moisés está fazendo em Gênesis capítulo 1, está escrevendo uma narrativa poética, com base mítica. Sim, não é mito, tá? Não é mito. Mas tem uma narrativa mítica ali por trás, tá? Pera, como assim mito? Calma aí que a gente vai chegar em mito daqui a pouco. Então tem alguns outros detalhes a mais sobre essa questão de narrativa que eu deixo aqui para vocês darem uma olhada, tá? E no fim de tudo, de toda essa questão narrativa, como a gente está trabalhando com o texto bíblico, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Sejam narrativas míticas, sim, tem narrativa mítica na Bíblia e está incluso Gênesis 1. Parênteses para ninguém aí me jogar como herege ou tocar fogo depois que passar a pandemia. Calma. Dentro desse panorama ou dentro desse modelo que a gente está trabalhando, tá? Não me jogue na fogueira como herege. Calma. Fecha parênteses. Então, Deus é o herói de todas as narrativas míticas, poéticas, narrativas proféticas. Sim, nós temos narrativas proféticas, como os oráculos proféticos, narrativas apocalípticas. Tudo isso, Deus é o herói de todas essas narrativas. Ok?
Bom, agora vamos na parte de mitologia. Não vai dar tempo também da gente passar em todos os pontos, mas vamos dar um review muito geral. Mitologia do Antigo Oriente Próximo. O que, que é isso? Quem nunca leu John Walton não vai saber o que é essa expressão Antigo Oriente Próximo. Antigo Oriente Próximo são todos os povos que estão ao redor de Israel, ali, eu vou arredondar as datas aí, do século XV antes de Cristo, tá? 1500 anos antes de Cristo. Ou até para trás, 1800, 2000, 3000, 4000 anos antes de Cristo, tá? Então, é os sumérios, os egípcios, os babilônicos, os cananeus. Cananeus com plural, porque tem muitos povos cananeus na terra de Canaã. Então, essa galera toda, a gente engloba todos eles como AOP, tá? Ou Antigo Oriente Próximo. E aqui está uma figurinha muito bonitinha, mítica, aliás, de um mito indiano, onde você tem. Presta bastante atenção nessa descrição que eu vou fazer, porque vai aparecer mais para frente. Oceano ou águas infinitas, um céu, estrelas fixas, sol, lua juntos, uma grande tartaruga nadando nessas águas infinitas, 4 elefantes como pilares da terra em cada um dos 4 cantos de uma terra plana. Isso aqui não é Gênesis 1, não é mitologia do Antigo Oriente Próximo, se bem que fica pertinho, né? Fica próximo ao Antigo Oriente Próximo, que são ali a região hindu dos indianos, tá? Mas a gente não vai falar sobre mitologia hindu hoje, tá? Essa é outra história. Bom, então tá aqui uma definição do que eu estou chamando de mito. Mito não é história inventada. Tá? Mito não é, isso aí é só mito, é uma historinha inventada, assim como, isso aí é só uma teoria. Não, mito não é nada disso. Veja bem a definição de mito, que aqui eu juntei com muitas outras coisas do John Walton, de outras coisas, e aí eu montei essa frase por minha conta e risco. Mito é uma narrativa simbólico-imagética de explicação de como no sentido de engrenagem, de funcionamento, como as coisas se originaram. Mas aqui tem alguma coisa no sentido físico como a gente conhece? Não, porque isso aqui é mito. Mito é uma narrativa. Não é uma narrativa científica, é uma narrativa simbólica e imagética. Não tem nada de equações de campo da relatividade geral aqui. Não tem nada de cosmologia ou teoria do Big Bang aqui. Não tem nada disso. Tá? A finalidade, qual que é o sentido? Para que serve o mito? Através de um gênero literário narrativo, a finalidade do mito é dar sentido a uma realidade. Então o mito não conta história? Não. Então o mito não está fazendo uma narrativa de algo que aconteceu? Não. Mito, a função do mito é dar sentido à realidade naqueles processos ou fazer algo simbólico, imagético, explicando como é que as coisas se originaram para dar sentido às coisas atuais de onde eu estou fazendo a leitura, por exemplo, de Gênesis 1, século XV a.C. Tá claro? Então, passando um pouquinho mais, eu queria aprofundar um pouco mais nisso, mas não vai dar, tá? E aqui tem 2 pontos aqui que eu trouxe lá do livro The Lost World of Genesis 1, lá da página 12. Como o livro está em inglês, eu fiz uma tradução livre por minha conta e risco desse texto, dessa parte de mitologia, do que o Walton está falando lá, tá? Mitologia, por sua natureza, procura explicar como o mundo funciona e como ele começou a funcionar desta forma, desta maneira, e, portanto, inclui uma teoria de origens, entre aspas, aqui é teoria, tá errada essa digitação, de uma ciência? Não. De uma cosmologia? Não. De uma teoria do Big Bang? Não. De uma cultura. Tá? De uma cultura. Uma outra citação lá na página 13 do mesmo livro vai dizer sua mitologia relacionada à mitologia, ele coloca até entre aspas lá dentro do contexto que está trabalhando, expressa mitologia de um povo ou de uma cultura, expressa suas crenças concernentes ao que fez o mundo e o que ele era no passado em relação àquele povo. Essa mitologia, expressou suas teorias de origem, vamos dizer assim, entre aspas, porque aqui teoria não é no sentido como a gente entende, teoria de origem no sentido científico,
e como o seu mundo funcionava no passado. Então, tá, Walter, vamos lá, explica a coisa em português então. Explicando em português, mito ou mitologia vai fazer uma narrativa no sentido de dar sentido às coisas como elas são atualmente. Vamos nos colocar lá no século XV antes de Cristo, estamos saindo do Egito, ao lado de Moisés, todo mundo está saindo do Egito, indo para Canaã, está no meio do deserto do Sinai. Todo mundo depois de 400 anos de escravidão. Estamos lá, do lado de Moisés. Moisés está escrevendo uma narrativa mítica para entender qual é, ou dar sentido àquela situação que os israelitas estão naquele momento. E dar sentido e saber quais são as suas origens no sentido de sentido, no sentido de função, porque eles estão daquela forma naquele momento. Tá? Moisés, como é que você explica tudo isso depois de vocês passarem aí 400 anos no Egito e tudo mais? Como é que você vê aí, na sua perspectiva, o mundo todo, como é que ele foi criado e tudo mais? Alexandre, eu não sei cosmologia, eu não sei teoria do Big Bang, igual aquelas coisas que vocês estudam no século XXI. Tá? Mas eu sei que o mundo funciona assim. E Deus está me revelando a escrever isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava em estado de caos, ou tohu vabohu, ou era sem forma, olha o verbo aí no passado em português, era sem forma e vazia e tal, e começa a descrever uma narrativa mítica, tá? Bom, e aí tem uma dissertação muito interessante, coloquei ela também dentro da bibliografia, depois se alguém quiser, se bem que lá tem um link, você pode baixar, tá aberto, sobre a influência do mito babilônico da criação em Enuma Elish em Gênesis. Esse aqui é o título da dissertação do Pontes, tá? E aí eu peguei essa citação lá na página 53. Para que serve a narrativa mítica de Gênesis capítulo 1? E eu vou focar justamente apenas nela. Para que serve tudo aquilo? Pô, você está chamando isso de narrativa mítica? E aí eu estou colocando não só igual ele colocou aqui, mas eu estou arredondando minha conta conta e risco de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, tá? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E vamos ter assunto sobre dilúvio, tá? Então, guarda as questões sobre dilúvio, que não é hoje, mas a gente vai ver sim dilúvio futuramente aqui, tá? Vários são os textos que trazem características míticas no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Destacamos apenas o texto de Gênesis, capítulo 1 até 2, versículo 4, que é o objeto que o Pontes está estudando na sua dissertação, porque esse texto, e veja que está incluso o capítulo 1, que fala das origens, ou o grande capítulo da criação na Bíblia, porque esse texto diz respeito à criação, que é o assunto que está sendo abordado em nosso trabalho dissertativo, ou seja, é o foco que norteia nossa pesquisa. Ok, beleza, já sei qual que é o foco que você está fazendo, agora eu quero saber mais. A nosso ver, do autor, e eu concordo com ele, nessa parte, em outros pontos eu discordo da dissertação dele, mas não interessa agora, ao nosso ver, esse texto, eu vou funilar agora para Gênesis capítulo 1, tem a função de deslegitimar o mito oficial da criação. E qual que é o mito oficial da criação no século XV? Na época de Moisés, eu estou do lado do Moisés aqui entendendo o que ele está escrevendo. O mito oficial é o mito segundo os babilônios. Então tem um mito oficial ali que rege, que tem uma ideia. Claro, tem outros mitos, os egípcios, os cananeus e tudo mais, mas o grande mito de criação, que é o do Enuma Elish, é o mais popular no Antigo Oriente Próximo, tá? E a função... Ô Moisés, você está escrevendo isso aí para quê? Lembrando todo aquele contexto que eu já falei, que é a palavra de Deus e tudo mais. Ô Alexandre, eu estou escrevendo o Gênesis capítulo 1 aqui para deslegitimar esse mito dos babilônios. E mais, para deslegitimar o mito que a gente aprendeu lá dos egípcios. E outra, a gente vai entrar lá em Canaã e já é para derrubar os mitos de criação dos cananeus, que também tem. Quando a gente chegar lá, vamos acabar com tudo isso. Baseado em Gênesis capítulo 1. Nós temos uma narrativa mítica, justamente para deslegitimar as outras. Então é uma troca de um mito por outro. Pera, calma aí. Pode até pensar que seja isso, mas tem um pequeno grande detalhe no meio disso tudo. Essa narrativa mítica que Moisés está escrevendo em comparação com os outros mitos, está falando de um Deus criador de todas as coisas, o caos que domina todas as coisas, que dá origem aos deuses. Isso não existe. Deus que coloca ordem no caos. O caos não dá origem a deuses.
O caos, ele é regido por Deus, o único Deus, criador de todas as coisas. É tudo isso que está escrito em Gênesis capítulo 1. É apenas e tudo isso que está escrito lá. Então é para isso que Moisés está escrevendo, tá? E aí tem mais uns outros pontos que eu vou deixar para vocês lerem aqui depois, senão o nosso tempo vai estourar e eu quero passar uns detalhes a mais ali para vocês no futuro, tá? Então tem mais um outro trecho aqui muito interessante que eu deixo para vocês analisar. Tem a dissertação, você pode ler a dissertação toda, tá? É uma dissertação muito boa, eu discordo em alguns pontos do que o Pontes escreveu ali, mas briga em detalhes, coisa acadêmica e que não para nossos efeitos práticos e aproveitáveis aqui, aproveita bastante essa dissertação, tá? Então tem mais um outro pedaço aqui que colocou, e esse pedaço é bastante interessante, está citando um outro autor, o croata, que ele diz o seguinte, esse croata, tá lá dentro, na página 53 da dissertação dele, tá? Croata afirma que os textos míticos, tá no plural. Pera, tem mais texto mítico dentro da Bíblia? Tem. Calma, não entre em desespero. Não é só Gênesis 1, de 1 a 11, que tem texto mítico, não. Tá? Tem mais outros, mas calma, fica calmo. Respira, toma água, tá? Não precisa se escandalizar e não desviar também não, tá? Tem outros textos, mas a gente não vai ver eles hoje, tá? Croata afirma que os textos míticos da Bíblia querem ser uma resposta às perguntas fundamentais do homem que faz a experiência com o Deus dos pais e da libertação do Egito. Em outras palavras, tá, qual que é o sentido da gente estar saindo da terra do Egito de escravidão e ir para uma terra que alguém disse que mostrou para alguém que a gente vai conquistar e a terra é nossa? É justamente para responder esse tipo de pergunta que foi escrito o texto mítico dentro da Bíblia. Afirmar que Deus está na origem é dizer tudo. Tá lá, primeiro versículo. No princípio, o caos gerou Deus e Deus criou todas as coisas. Não. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava num estado de caos. E, por a terra estar num estado de caos, o caos não deu origem a Deus. E para piorar ainda mais a situação do caos, o caos começa a ser organizado, porque Deus começa a fazer separação entre águas, formando o firmamento, fazendo separação entre as águas, aparecendo terra seca, ele está dando uma organizada no caos. Então o caos não deu origem a Deus como nas outras narrativas míticas dos egípcios, dos sumérios, do Enuma Elish? Não. Então dizer que Deus está na origem é dizer simplesmente tudo. Nesse sentido, o Pentateuco, como um todo, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, ou seja, tudo aquilo que Moisés escreveu, tudo aquilo que Moisés escreveu é um grande mito fundacional. É óbvio que não é só mito fundacional, ou não tem só narrativa mítica. Lá dentro do Pentateuco tem outros gêneros literários, como narrativa histórica, sim, tem narrativa poética não mítica, também tem. De cabeça que eu me lembro mais, tem leis, sim, tem um gênero literário chamado de leis, que é o catálogo, ou decálogo, está lá também dentro do Pentateuco. Mas o Pentateuco, de uma forma geral, é um grande mito fundacional. O que é um mito fundacional? É um mito, lembre-se que eu estou falando de não é história inventada, tá? Lembra lá do conceito de mito. Mito, nesse caso, ou mito fundacional, é para dar base, para dar sentido às nossas origens, no sentido de por que esse negócio todo está acontecendo do jeito que está acontecendo? Então está aqui o sentido, está aqui a função do ser humano na Terra, está aqui a função da Terra, está aqui a função do universo. Para que serve esse universo gigantesco? Pô, só tem a gente aqui, não tem nenhum alien para a gente conversar? Pois é, então, a função do universo todo, sem conversa com alien até o momento, né, que vai que a gente conversa com alguns aliens no futuro, é essa. Aí tem uma função para tudo isso, que está registrada onde? No grande mito fundacional, ou para nós aqui em Gênesis capítulo 1, e na criação do homem, mas eu vou deixar para o pessoal que vai falar da criação do homem para explicar essas partes também, tá? Algumas características da mitologia do Antigo Oriente Próximo, tá? Eu já que falei de várias delas aqui, tá? Então, emergência de deuses do caos, tá? Então, o caos gera os deuses, tá? Por exemplo, lá no Egito, o caos é aquela grande quantidade de águas infinitas, tipo aquela que eu mostrei do hindu, também tem lá no Egito. E detalhe, tem uma coisa engraçada, né? Quem é que foi que teve toda a cultura egípcia, que na época era a maior potência cultural, militar e econômica
do mundo e absorveu toda essa cultura? Tem um cara, eu sei, é aquele cara que escreveu Gênesis capítulo 1. Pois é o mesmo, Moisés. Então Moisés ele conhecia toda a cultura mítica egípcia, da emergência dos deuses, das grandes das grandes águas infinitas do rio Nilo, aonde saiu os deuses ali, por exemplo, Horus, Ísis e por ali vai. Esse era o caos. Só que Moisés não escreve Gênesis capítulo 1, versículo 2, dizendo que a terra estava no estado de caos nas águas infinitas do Nilo. Estava num caos, mas não era águas do Nilo, não. E o caos não deu origem a Deus. Deus é que começa a botar ordem no caos, tá? Tem muito mais detalhe aqui que a gente poderia comentar sobre essa questão deuses e emergência no caos. Deuses ou ação de deuses como objetos naturais. Tá? Então, por exemplo, na mitologia egípcia, a gente está pisando em Deus. É uma deusa chamada, aliás, é um deus chamado Ket. Acho que é esse o nome. Depois tem uma figurinha com o nome dele. O firmamento, que é o céu todo, é um outro deus. Não é nuvens, gás, ozônio, não, isso é um deus. Tá? Aí Gênesis 1 fala, vamos acabar com esse negócio, tem nada de Deus aqui não. São objetos criados por Elohim, ou por Yahweh, ou pelo próprio Deus Criador. É assim que Gênesis começa. É assim que Gênesis bota a ordem na casa toda. No Antigo Oriente Próximo, a criação ex nihilo, essa ideia que nós temos de criação do nada, é lá do século, que é do século II, é diferente da criação de objetos. Aqui, a ideia, bom, eu acho que vocês já perceberam que quando a gente fala de criação para os povos do Antigo Oriente Próximo, não está se referindo à criação do nada, ou criação de algo que aparece, que surge. Não existe essa concepção na cabeça de Moisés. Na cabeça de Moisés, criação de algo por exemplo, eu vou pegar um minério de ferro, que está ali, é um negócio na minha mão que eu nem sei o que é, mas é ferro, vou esquentar, vou dar uma moldada nisso e vou fazer uma faca, por exemplo, uma faca de ferro, ou um machado. O que eu acabei de fazer? Criar um machado. Mas eu criei do nada? Não, eu peguei de uma matéria pré-existente. Então, toda a ideia de criação para o Antigo Oriente Próximo é a criação de algo pré-existente. Por isso que tem o caos, por isso que a Bíblia não fala da criação da Terra, e sim que a Terra está num estado de caos, porque a Terra já existe, como se fosse algo pré-existente. Não algo que é eterno ou coeterno com Deus, mas sim algo que está dentro do caos. É a forma que Moisés entendia, ou é a forma que o Antigo Oriente Próximo entendia, ou a forma que os israelitas que acabavam de sair da escravidão do Egito entendiam as coisas. Tá? É por causa desse tipo de pensamento que o texto de Gênesis capítulo 1 está escrito. Bom, e aí tem mais alguns detalhes aí com relação à questão do remetente, destinatários originais que a gente já comentou. Israel está dentro do contexto egípcio. Moisés é o camarada que escreveu Gênesis 1. Ele foi completamente instruído dentro de uma mitologia egípcia, dentro do Egito. E aí você tem conquista e assimilação de Canaã, e aí uma conquista e assimilação, inclusive cultural. Depois você pode dar uma conferida lá em Josué 13, que era para matar todo mundo e ficar todo mundo, mas no final Israel não matou todo mundo, foi muita gente, e acabou tendo uma mistura de culturas ali, uma mistura de culturas justamente na entrada de Canaã, tá? Por isso que vai dar tanto problema, por exemplo, num dos livros mais tristes que eu considero, que é o livro de Juízes, tá? Bom, cosmologia do Antigo Oriente Próximo. Eu esqueci de colocar umas aspas, né? Não tem cosmologia no Antigo Oriente Próximo, mas apenas uma representação. E essa imagem aqui não é mítica, tá? Essa imagem aqui é real. Na verdade, são duas galáxias aqui, e parece um passarinho com ovo, né? Aqui tem até um nome engraçadinho essa fusão de galáxias. Isso aqui é imagem real, tá? Não é imagem mítica. Cosmologia no Antigo Oriente Próximo, ou no Egito, eu já até mencionei para vocês aqui, o faraó, ele era um representante carnal, ou oficial, ou era o próprio Deus encarnado, Deus de carne e osso mesmo, aqui na Terra, tá? E aí tem algumas coisas, por exemplo, sobre Ramsés II, que alguns dizem, faz uma interpretação de que foi o faraó da época do Êxodo, tá? Só que Ramsés é do século
século XIII, mais ou menos, e as contas não batem muito ali, principalmente dentro da arqueologia. Mas tem uma discussão bastante interessante. Eu, por exemplo, não vou com essa linha de que Ramsés é do faraó do Êxodo, tá? Mas Ramsés é um dos maiores faraós que o Egito já produziu em toda a sua história. Ele reinou por 69 anos. Isso aí é tipo uma rainha Elizabeth dos nossos dias atuais, só para vocês terem uma ideia de comparação. Tá? E aqui está o templo que fica lá em Abidu-Sibel. Abidu-Sibel, tá aqui. Tá? É um templo muito grande, ao tamanho das pessoas em relação às estátuas de Ramsés. E aqui tem até uma comparação. Tranquilo, Gabriela, sem problemas. Depois eu mando o link lá. De mais ou menos como é que teria sido na época lá de Ramsés II. Então, um negócio grandioso. Agora imagine toda essa cultura mítica da terra do Egito em funcionamento, com templos, com deuses andando no meio da gente, que é o próprio faraó, sacerdotes fazendo comunicação e tudo mais, e como é que era o pensamento cosmológico, entre aspas, na terra do Egito. Era exatamente isso aqui. Aqui está o deus Geb, não é Get, não, é Geb. Aí você tem o deus do ar, que é ou o firmamento, que é o Nut, é esse que fica aqui no meio aqui, tá? Aliás, esse aqui é o Shu, é o deus do ar, que é o que fica aqui no meio, e você tem o deus no céu, que é o que fecha o céu inteiro. Então, a gente está olhando para o céu, a gente não está vendo camada de ozônio, mas sim a gente está vendo o deus Nut. Tá? Então, essa era a concepção egípcia, de deuses que são os próprios objetos em si da criação. E aí Gênesis vem e bagunça o coreto todo, falando, não, tem nada de deuses. Para começar, só tem um só. E outro, não tem nada de deuses fazendo ações ou sendo a própria criação. É tudo objeto criado por Deus. Então Gênesis vem e bota a ordem no meio desse caos todo. Tá? Também tem o mito da Suméria, tá? Que é bastante influenciado, ou influencia Suméria e Babilônia, tudo mais ou menos ali daquela região, que seria o grande mito oficial daquela época, tá? Aqui tem muita história para a gente poder falar aqui, mas muito rapidamente aqui sobre a representação da Tiamat, que é como se fosse uma cobra com perna? Pera, mas a cobra lá do Jardim do Éden também andava sobre pernas e começou a rastejar. Pera, Tiamat estava lá no Jardim do Éden? Não, calma, não tem nada. Não misture as histórias. E mais ainda, não misture as narrativas míticas, tá? Não misture as narrativas míticas. São narrativas míticas diferentes, tá? Então, a Tiamat aqui dentro dessa mitologia suméria teve uma briga lá no meio, lá na época dos deuses Marduk e tudo mais. Tem uma grande história em cima disso. A gente conhece essa história porque a gente tem tabuinhas escritas na escrita cuneiforme, tabuinhas de argila que a gente descobriu ao longo dos séculos e chegou até a gente. Então a gente consegue hoje em dia transliterar, traduzir. Inclusive, acho que eu tenho um livro que tem a tradução para o inglês dessa narrativa, tá? Em linhas gerais, teve uma briga entre deuses, vários deuses. Marduk pegou, matou a deusa Tiamat, abrindo o peitoral dela, ela como se fosse uma cobra, formou o céu. Então, o céu aqui, na realidade, é a abertura do peitoral da Tiamat. Agora, olha o detalhe. Isso aqui é século XIX a.C., essa narrativa. Marduk vai lá, Marduk e os outros deuses, eu não lembro qual foi o deus específico, pegou o sangue da deusa Tiamat, pegou o sangue dela, sangue líquido, foi lá, juntou uma quantidade de terra ou de barro, aliás, de terra, jogou o sangue da Tiamat na terra, formou um boneco de barro e formou o ser humano, para que essa raça de pessoas ou raça de indivíduos pudesse fazer o trabalho pesado dos deuses. Eu não falei para vocês narrativa de Gênesis capítulo 2. Eu falei para vocês uma narrativa mítica dos Sumérios. Tá? Então quer dizer que Gênesis copiou de Sumérios. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? São narrativas míticas diferentes. Tá? Mesmo que possa ter, como Jung falava, algum
algum pensamento geral e tudo mais. Pode até haver ou não, isso é uma outra história, mas são coisas completamente diferentes, ninguém copiou ninguém. Talvez um pode ter influenciado o outro por influência, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então tem a mito lá da região da Suméria, tá? E também tem o mito bíblico, ou a narrativa mítica, tá aqui, como é que você tem que... Acho que eu já apresentei isso aqui para vocês em algum outro momento, tá? Eu já estou finalizando. São as características bastante gerais de como que está narrado Gênesis, capítulo 1 da criação da Terra, que não é uma criação física, mas é uma criação de funcionalidade, para que serve tudo aquilo, e para dar função, uma narrativa mítica, para dar sentido àquele povo que estava saindo da terra do Egito. É com esse desenhozinho aqui que vocês têm que ter em mente na hora de estar lendo, por exemplo, o Gênesis capítulo 1 e arrasta até o capítulo 11, tá? Porque tem lá a parte do dilúvio que vocês precisam ter essa figura na cabeça, tá? Tá aqui as colunas da terra, os pilares da terra, uma terra plana, tá aqui o grande, a grande abóbora celeste. Veja que aqui parece pedra, né? É um negócio firme, resistente. Acho que é em... Agora eu não lembro agora qual que é a passagem, que diz que o firmamento é análogo a bronze, de tão resistente que é, de tão duro que é. Então, é esse negocinho bem aqui. Aí, bem aqui, tem umas comportas aqui, tem umas brechinhas que de tempos em tempos, essas brechinhas se abrem para deixar essa água que está ligando os oceanos aqui e tudo mais, os abismos também, onde tem muita água, e águas acima do firmamento. Olha a narrativa do dilúvio aí, narrativa bíblica aí. Esses negocinhos de vez em quando se abrem e cai uma aguinha lá de cima para baixo. Como é que se chama essa aguinha que cai de cima para baixo? A gente chama ela de chuva. Ah, então não tem nuvem, né? Nuvem que produz chuva? São as comportas que se abrem para deixar as águas caírem, tá? Então não tem ciclo da água aqui não. Não tem, a Bíblia já está falando de ciclo da água. Não tá não. Você pode até entender isso, todo mundo pode entender o que quiser. Mas o autor original não está com o ciclo da água na cabeça na hora que ele está falando, não. Ele está com essa figura aqui na cabeça, tá? E aí tem muitas coisas que a gente poderia mencionar aqui. De dilúvio, essa figura não vai ser eu, tá? Vai ser outra pessoa que vai trazer esse tema de dilúvio para vocês, mas com certeza ela vai trazer essa figurinha aí para dar uma ideia do que foi o dilúvio lá dentro do contexto literário bíblico, tá? Bom, então, conclusão, estou pegando uma expressão do Walton, inclusive no original. A Bíblia foi escrita, e aí tem uma brincadeira do for e o to em inglês, tá? E eu vou fazer uma tradução muito superficial disso aqui. A Bíblia foi escrita para nós, mas ela não foi destinada a nós. Então, seria mais ou menos esse jogo de palavras aí no inglês que o John Walton está fazendo. Então, a Bíblia, sim, ela foi escrita para nós, século XXI. A Bíblia foi escrita para a igreja ao longo de toda a história da igreja. Ela foi escrita lá para a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva. A Bíblia, sim, foi escrita lá para todos os personagens do Antigo Testamento. Sim, foi escrita, mas não foi destinada para essa galera toda, não. Ela tem destinatários muito bem específicos. Assim como Mateus não tem como destinatário os Estados Unidos do século XIX, por exemplo, tá? Ela não tem destinatário para nós no Brasil no século XXI. Mas ela tem um destinatário que são os judeus do primeiro século, ali dos anos 40, 60, lá da terra de Israel, naquele período. O destinatário original são eles, não somos nós. Claro que também ela é destinada a nós, porque ela é a palavra de... Aliás, ela é para nós, não é destinada, ela é para nós. Esse jogo de palavras aí quebra qualquer pensamento. Ela é para nós também, porque ela é a palavra de Deus, tá? Então a mensagem bíblica, a mensagem que eu estou falando, no caso, a hermenêutica, a interpretação, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não é, nossa, a Bíblia é tão bonita, é só a mensagem dela que fala com a gente. Não, isso aí é heresia e a igreja condena essa heresia. Não tem nada disso, tá? Não é disso que eu estou falando. Não é de teologia liberal que eu estou falando. Teologia liberal não tem vez aqui dentro para nós, dentro do cristianismo, tá? Então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da mensagem transcendendo a cultura, tá? Mas ela é ligada aos limites da cultura ali de onde ela está sendo escrita originalmente. Visões cristãs da criação, como a gente está vendo
nas nossas lives lá de segunda-feira, Criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, Design Inteligente e Criacionismo Evolutivo, que são apenas 4 grandes visões, tem muito mais outras, todas elas têm interpretação de como é que esse negócio todo funciona, e todas, eu queria ter destacado aqui, todas, criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente, criacionismo evolutivo, e vou colocar uma outra visão que a gente não vai tratar, que é diferente de criacionismo evolutivo, e todo mundo acusa a BC2 que a gente é, mas a gente não é, o evolucionismo teísta também. Todas essas visões têm problemas de interpretação bíblica, de interpretação teológica, e algumas têm interpretação nas duas, na bíblica e na teológica, logo de cara, tá? Todas elas têm problemas com relação a isso, tá? Todas. E aí tem algumas outras formas de fazer, que é um tal de concordismo, principalmente o Criações da Terra Antiga faz isso com mais frequência, mas não é o único. Faz isso com mais frequência, mas não é o único, tá? E tenta fazer um certo concordismo de leitura bíblica com a ciência. Tá, mas aí a pergunta é, concordismo com a época. Mas qual época? A época de hoje? A época do século XV, quando a ciência estava se desenvolvendo? A ciência do século 22, 23, e o resto fica como? Na época do segundo século, que não tinha ciência, faz o quê? Então tem essas formas de concordismo aí que a coisa não encaixa muito bem. Bom, senhores, então finalizando aqui, foi dentro do tempo, eu acabei estourando um pouquinho do tempo, queria ter terminado um pouquinho antes, tá? Mas aí agora só vem uns recadinhos muito rápidos, antes da gente abrir as nossas discussões. Tá finalizando o meu ciclo, tá? Aqui das nossas conversas aos sábados, tá? Aqui eu coloquei uma imagem do universo cíclico eterno lá do Penrose. Eu acho essa imagem muito bonita, tá? Porque o universo ele é eterno e tem sempre se passando por ciclos, tá? E hoje está acabando o meu ciclo, o meu atual ciclo está acabando agora. Então, para quem estava, graças a Deus acabou, acabou eu falar com vocês, agora vai vir uma outra turma aí para conversar com vocês, ainda na temática sobre origens, tá? Mas aí agora a parte de física que eu estou falando é eu como físico falando de coisas de física, tá? A gente está encerrando por hoje, a próxima reunião já vai ser com o pessoal, se não me engano, da biologia ou da química, ou os dois juntos, agora eu não lembro agora qual que é a sequência, a Pamela depois deve falar aí quem é que vai ser. Química da água, então o pessoal da química que vai começar a próxima, tá? Então, claro, tem um pouquinho de física ali no meio, mas vai ser outras pessoas, tá? Que vão acompanhar. Eu vou estar, obviamente, eu vou estar aqui também assistindo, porque tem coisa que eu não sei que eu quero aprender, tá? Eu quero estar aqui em conjunto com as reuniões também, tá? Bibliografia, bom, tá aí algumas coisas. A dissertação do camarada tá bem aqui, que vocês podem ler depois. Outras coisas mais que eu deixo aqui para vocês lerem, até para aqueles que falou, meu Deus, o cara só falou absurdos, heresias e tem que ser condenado à fogueira. Calma, antes de me condenar à fogueira, dá uma lidinha nessas coisinhas que eu estou colocando aqui, tá? Lê com o coração e aí depois, qualquer coisa, a gente pode sentar e conversar novamente, não tem problema. Mini agenda aí para nossas próximas discussões do mês de março apenas, tá? Eu não coloquei para o mês de abril. Terça-feira agora a gente vai ter Gênesis 1 e a criação do mundo de uma perspectiva teológica, parte 2, tá? Eu falei um pouco de mito, só que é para o grupo de Brasília. Todo mundo está convidado, tá? É virtual, todo mundo é convidado. Depois eu mando o link, a Pamela sempre manda o link para vocês, lá no grupo de física também eu mando. Semana que vem, a Pamela deve até falar um pouquinho mais sobre isso, semana que vem, 24 a 26, na semana que vem, quarta, quinta e sexta, vai ser a nossa primeira jornada do Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. Não vai ser tema sobre origens, tá? Vamos descansar um pouquinho de cosmologia. De cosmologia também? Eu não tenho tanta certeza, viu? Então, mas a gente não vai falar só de física ou só de cosmologia, tá? Nós vamos falar sobre desafios e perspectivas de cada uma das áreas das ciências naturais, aqui representadas, né? Claro que tem muito mais áreas, química, física e biologia. Nesses 3 dias vão ser 3 noites. As inscrições estão abertas, são gratuitas e mais, tem certificado e também tem coffee break. Como está todo mundo em casa, o coffee break é liberado geralzão com os sabores que vocês quiserem fazer em casa, tá? E dia 29 nós vamos ter, na outra semana, vai ter a nossa segunda live. Já tivemos uma, sim, a BC2 fala de criacionismo da Terra Jovem e não só de evolucionismo teísta, tá? Falamos de criacionismo da Terra Jovem, já falamos de uma
de uma vez, que foi na semana passada, que foi a apresentação. No dia 29, na segunda-feira, vai ser tirar dúvidas. Tudo que você queria saber, mas tinha medo de perguntar sobre o criacionismo da Terra Jovem. Tá na hora de perguntar. Tem um formulário que está rolando, você pode colocar lá. Ou na hora, dependendo da situação da grande quantidade de perguntas, a gente pode até colocar lá na hora para o pessoal responder. Não é eu que estou falando, que vou falar de criacionismo da Terra Jovem. São pessoas que apresentaram, acreditam e defendem no criacionismo da Terra Jovem. Tá? Então são pessoas especialistas da própria visão em si. Tá aqui os meus contatos, meu Linktree, o Linktree do Núcleo, onde tem o canal do YouTube, o Instagram, onde a gente coloca o restante das programações, contatos, quer participar do grupo de Física, do grupo de Química e Biologia, lá tem um contato, quem procurar, ou me manda um e-mail, ou me chama no Instagram, me procura de alguma forma e a gente vai conversando, tá? Então é isso, senhores, muito obrigado e a gente vai continuando conversando aí nas próximas reuniões. Deixa eu só parar aqui a